enviaste ao pobre Filho salvar. Palavras para a nossa meditação, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 1 a 14, onde destacamos o seguinte tema: Jesus exalta os humildes. Para esta leitura, quem puder, ficamos em pé. Lucas 14, 1 a 14. Num sábado, Jesus entrou na casa de certo líder fariseu para tomar uma refeição. E as pessoas que estavam ali olhavam para Jesus com muita atenção. Um homem, com as pernas e os braços inchados, chegou perto dele. E Jesus perguntou aos mestres da lei e aos fariseus: a nossa lei permite curar num sábado ou não? Mas eles não responderam nada. Então Jesus pegou o homem, curou-o e o mandou embora. Aí disse: se um filho ou um boi de algum de vocês cair num poço, será que você não vai tirá-lo logo de lá, mesmo que aconteça num sábado? Eles não puderam responder. Certa vez, Jesus estava reparando como os convidados escolhiam os melhores lugares à mesa. Então fez esta comparação. Quando alguém convidá-lo para uma festa de casamento, não sente no melhor lugar, porque pode ser que alguém mais importante tenha sido convidado. Então, quem convidou você e o outro poderá dizer a você: dê esse lugar para este aqui. Aí você ficará envergonhado, terá de sentar-se no último lugar. Pelo contrário, quando você for convidado, sente-se no último lugar. Assim, quem o convidou vai dizer a você: meu amigo, venha sentar-se aqui num lugar melhor. E isso será uma grande honra para você diante de todos os convidados. Porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Depois Jesus disse ao homem que havia convidado: quando você der um almoço ou um jantar, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os seus vizinhos ricos, porque certamente eles também o convidarão e assim pagarão a gentileza que você fez. Mas quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será abençoado, pois eles não poderão pagar o que você fez, mas Deus lhe pagará no dia em que as pessoas que fazem o bem ressuscitarem. Aqui a leitura da Santa Palavra do Nosso Senhor no Evangelho. Deus abençoe as mesmas em nossos corações. Podem sentar-se. Em Cristo, irmãs e irmãos, nós meditamos então sobre as palavras: Jesus exalta os humildes. Por falarmos em exaltar, estar acima, estar no pódio, a gente diria, estar em primeiro lugar, ou num lugar de destaque, é natural, é humano. Nós esforçamos, para, de fato, estarmos num lugar bom, até mesmo visto pelas pessoas. Mas Jesus vai dizer: entre nós não é assim. Entre o povo de Deus, no reino de Deus, trabalhando no reino de Deus, isso é diferente. Jesus estava, ou foi convidado, para um jantar na casa de um príncipe
principal entre os fariseus, príncipe principal. Havia lá também fariseus, né, mestres da lei, enfim, intelectuais. E certamente depois de um encontro na sinagoga ou na capela, se reuniram para um jantar, e nesta reunião, que era uma reunião, digamos, da cúpula, eles costumavam convidar uma pessoa de fora, pessoa importante, para transmitir a eles algum conhecimento, ou, enfim, fazer uma palestra, a gente diríamos hoje. Para este evento, né, encontro ali dos líderes, Jesus não era um líder que ficava ali, só naquela sinagoga ali, circulava, né, pelas cidades da região. Mas naquela ocasião ele estava ali e ele foi convidado para estar junto com essa equipe, com esses líderes. Queriam colocá-lo à prova? É bem possível. Estavam de olho em Jesus para ver se ele cometia algum erro, algum pecado, e eles queriam então condená-lo, queriam julgá-lo. Estavam de olho em Jesus. Jesus sabia disso, claro. E Jesus, num bom sentido, também estava de olho neles. Não para condená-los, não para julgá-los, mas para ensiná-los, para orientá-los e dizer como é de fato a vida de um filho ou de uma filha de Deus. Como é que o povo de Deus se comporta. Ele está ali. E isto acontece no dia de sábado. Você sabe que os judeus, né, eram muito rigorosos, principalmente os fariseus, uma seita dentro do judaísmo, eram muito rigorosos nesse cumprir a lei. Podiam andar menos que 1 quilômetro por dia, no sábado, né? Faziam jejuns, muitas coisas não podiam comer, não podiam cozinhar, um monte de regras estabelecidas, e eles observavam estas regras rigidamente. Mas está ali, ou aparece ali, nesse jantar, que era mais ou menos não público para quem assentava e iria palestrar ou comer, mas era muito próximo assim da rua, digamos. E pessoas que por ali circulavam podiam até parar perto dessa reunião e ouvir também explicações desse palestrante que foi convidado. E aparece, naquele momento, um homem, talvez maltrapilho, não é dito isso, mas enfim, ele estava muito enfermo, hidrópico, ou com os braços, mãos, pernas inchados, a água era retida no seu corpo. Estava inchado, estava sofrendo. E não era assim uma doença, digamos, que exigia um certo tratamento urgente. Podia se deixar isso para o próximo dia ou para segunda-feira. Mas Jesus, ele quer ensinar aqueles fariseus. Ele quer dizer com ações que mais importante do que ficar observando leis que eles mesmos inventaram, mais importante do que tentar levar uma vida aparentemente de santos, mais importante que isso é olhar com amor para o próximo e para o necessitado. Então Jesus pergunta: é lícito curar no sábado? Depois ele também vai perguntar se enfim, eles não iriam curar ou não iriam socorrer um boi ou um filho que estivesse caído lá no poço num dia de sábado. A esta pergunta, sabendo que eles seriam, digamos aí, pressionados ou não se dariam bem se respondessem, eles preferem ficar calados. Não respondem
à pergunta de Jesus, pois sabia que Jesus estava agindo de forma amorosa, de forma correta, demonstrando também o seu poder. Interessante que, mais no início aqui de Lucas, acontece mais dois momentos em que Jesus também está atendendo pessoas ou curando num sábado. Em Lucas 6, no versículo 2, é dito lá que pessoas da igreja, sacerdotes no Antigo Testamento, comeram trigo, pão que não era permitido comer o pão das ofertas do sacrifício. Mas eles comeram porque estavam com fome. E então, Jesus aprova isto, né? Mas os fariseus ficaram irados, ficaram bravos. Jesus está transgredindo a lei de Deus, ou aprovando aquele ato que não era permitido. E depois, em Lucas 13 também, lá é dito que Jesus cura uma mulher endemoniada num sábado. E esses discípulos, ou fariseus, melhor, não ficam mais tão irados. Eles já percebem que Jesus também está agindo de forma amorosa e correta. E eles começam a aprender alguma coisa. Então, ao invés de ficar irados, é dito lá no versículo 17 que eles apenas ficaram envergonhados. Não mais ficaram nervosos, bravos, não, mas ficaram com vergonha. Quem sabe também quietos. E agora, eles não ficam nem irados, nem com vergonha, ou ficam com vergonha, mas isso não é dito. Em todo caso, eles ficam quietos, ficam calados. Então, note que eles, aos poucos, vão aceitando, vão compreendendo, ou vão baixando essa ira contra Jesus, pelo menos naquele momento. E é isso que Jesus quer. Jesus não quer condenar os fariseus. Jesus não quer mandar os mestres da lei para a condenação. Não, ele está ali jantando com eles, ele aceita o convite para palestrar para aquele grupo, para aquela elite, e ele tem muito a ensinar para aquelas pessoas. Não só ensinar, como faz coisas demonstrando que é possível fazer sim coisas boas, ou amar o próximo também no dia de sábado. E esses fariseus, esses mestres da lei, começam, quem sabe, a aceitar ou compreender isso, bem depois eles acabam crucificando Jesus. Mas enfim, alguns também depois compreenderam e creram. É isso que Jesus quer. Mais que sacrifícios, mais que aparência de santos, Ele quer que nós amemos uns aos outros. Ele quer que nós olhemos para os humildes e os possamos socorrer em todas as suas necessidades, também necessidades físicas e principalmente, diria, as necessidades espirituais. Ser misericordiosos, como Cristo é misericordioso com cada um de nós. E vem nos socorrer, nos sustenta, nos salva, nos guarda na fé, nos faz crescer nesta fé, levando-nos para o banquete eterno, de forma amorosa e graciosa. Por isso, Mateus 5, capítulo das bem-aventuranças, versículo 7 diz: para sermos misericordiosos, e assim também receberemos ainda mais misericórdia do Senhor no nosso caminhar aqui no mundo e, lógico, perdoados de todos os nossos pecados e dívidas e, com sua misericórdia, então salvos e, como disse, poder estar no seu banquete, o banquete eterno. Jesus está jantando com esses príncipes e, como disse, ele é observado, né, pelos principais sacerdotes ou fariseus. Ele é observado, estão de olho nele.
Mas Jesus também está de olho nessas pessoas e observa que todos que ali chegavam procuravam os lugares mais importantes. Lugares de destaque, quem sabe, ao lado do anfitrião, daquele que estava oferecendo o jantar. E então Jesus começa a dizer: olha, não procurem os melhores lugares. Não procurem os lugares mais importantes. Isso era muito costumeiro, era muito comum entre os principais sacerdotes, os líderes, os escribas e os fariseus. Eles andavam na praça com vestes muito bonitas, talares, oravam em voz alta, enfim, queriam mostrar-se, queriam ser vistos pela sociedade. E quando assentavam-se para um jantar, uma mesa em forma de U, provavelmente, eles não se assentavam como nós nos assentamos hoje, mas eles se reclinavam e comiam mais ou menos assim, semi-deitados. E para levantar-se, dali era um trabalho meio grande, vestidos provavelmente de talares e assim por diante. Então, sentar-se num lugar e ter que levantar-se dali e pegar um lugar mais inferior, isso era bastante vergonhoso. Causava grande transtorno, enfim, grande dificuldade. E então, Jesus diz: olha, não pensem a respeito de si mesmo, mais daquilo que vocês são. Mantenham-se no seu devido lugar, ou melhor que isso, é melhor ainda estar num lugar inferior, e daí então ser convidado para um lugar melhor. Isso será para vocês uma grande honra. E veja, Jesus não só está ensinando, não só está pregando, não está falando para que as pessoas façam isso. Mas ele, além de falar, além de ensinar, ele dá o exemplo. Depois ele está seguindo, para Jerusalém, para a cruz, e depois, daqui a algumas semanas, quem sabe meses, ele estaria lá, sendo crucificado. A maior demonstração de humildade. E então, ele fala, ele ensina, ele não atrai ou não quer para si a sua honra divina, pelo menos não naquele momento, mas ele se despoja, ele se despe da sua honra para mostrar para nós que é assim que o cristão também vive no mundo. Mais do que mostrar, ele faz isso em teu lugar, em meu lugar. Ele se humilha para podermos ser exaltados. Ele segue o caminho da cruz, se mesmo andando neste mundo, ele anda pobre, ele anda humilde, como os humildes, também com os importantes para ensiná-los, mas sem usar, pelo menos na maior parte do seu caminhar aqui entre nós, sem usar o seu poder divino. Por isso nós dizemos que Jesus viveu aqui no mundo no estado de humilhação. E agora ele está no estado de exaltação. Viveu humilde e agora ele está exaltado. E para nós, povo de Deus, neste mundo, ele diz: olha, vocês como povo de Deus, como filhos, não vivemos como o mundo vive, procurando melhores lugares, procurando ser importantes aos olhos das pessoas. Como disse Paulo, é necessário que Jesus cresça e que eu diminua. É necessário que Jesus seja exaltado, ou seja, visto assim como aquele que andou humildemente neste mundo, mas que, por ter cumprido a santa vontade de Deus, morreu na cruz, ressuscitou, subiu aos céus, agora ele está exaltado. A ele toda a honra, toda a glória, nós cantamos e dizemos sempre. Então, mérito não a nós, mas a Deus,
em Cristo Jesus. E claro que chegará um momento em que Jesus também vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, entre no reino que vos está preparado. E assim como Deus deu a Jesus a mais alta honra, e diante dele todos nós vamos confessar que ele é Senhor e Cristo, para a glória de Deus Pai, conforme Filipenses 2, 9 e 11, também nós, então, estamos sendo convidados diariamente e sempre de novo para estarmos neste banquete com Jesus que acontece de alguma forma, pelo menos rapidamente, aqui entre nós, nesta jornada. Não quer dizer que se o mundo nos humilha, nós vivemos aqui cabisbaixos, entristecidos ou infelizes. Pelo contrário, nós estamos no mundo, estamos diante de reis e príncipes, ou qualquer pessoa aqui neste mundo, para também, como Jesus fez, dar uma demonstração de como vive um filho de Deus. Dar uma demonstração do grande amor de Deus através do nosso viver, que não buscamos honras pessoais, mas que buscamos sim mostrar a muitos quem tem toda a honra, quem tem toda a glória. Jesus Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, o único que pode nos livrar da nossa grande humilhação, que seria certa e verdadeira se nós não tivéssemos este Salvador Jesus. A grande humilhação depois lá na condenação. Ainda nós temos uma outra parte. Quando Jesus, assentado lá com esse anfitrião que lhe oferece um banquete com outras pessoas, ele diz: olha, está tudo muito bonito isso aqui. Ele não diz que não podemos realizar banquetes, jantares, almoços entre amigos, familiares, parentes. Não. Ele não diz que isso não pode ser feito. Mas ele diz que se fizermos isto, nós seremos retribuídos. Convidamos alguém hoje, esse alguém nos convida amanhã, e assim fazemos trocas uns com os outros. O mundo também faz isso. Ao fazermos isso, não estamos fazendo nada diferente daquilo que o mundo faz. Precisamos disso, desse convívio amoroso entre irmãos e parentes e amigos. Claro, isso é bom. Mas mais que isso, Jesus vai dizer: convide aquele que está precisando, ao meu próximo. Convide-o para uma refeição, se ele não tem comida. E dá-lhe medicamento, se ele não tem remédio. E mais, dá-lhe um remédio espiritual. Pois muitos andam por aí, não só famintos de alimento, o remédio, mas eles andam com sede e com fome do verdadeiro pão, que é Jesus Cristo, oferecido de forma gratuita a nós, também neste banquete que temos neste momento. Ele quer que nós olhemos para aqueles que estão lá fora, necessitados fisicamente ou espiritualmente, seja lá qual for o tipo de necessidade que tiverem, nós somos convidados a convidá-los também para participar desse grande banquete, cujo anfitrião é o Senhor Jesus. Isso nos é uma honra, sermos instrumentos ou sermos usados por Cristo Jesus para vivermos neste mundo de uma forma diferente da qual o mundo vive. Pois não teria sentido estarmos aqui neste mundo e viver simplesmente como o mundo vive. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós estamos aqui para ser luz no mundo, ser o sal na terra. Nós estamos aqui abençoados e agraciados por Jesus, salvos para convidarmos outros também.
Por isso ele diz, olhem para os necessitados. Eles não vão dar a recompensa para vocês, não vão pagar nada para vocês, nem podem, nem é necessário, porque Jesus nos dá aquilo que precisamos. Já temos o que é necessário para o nosso viver neste mundo e vamos continuar tendo. Mas mais que isso, quando estivermos lá na glória eterna. Não porque fazemos coisas boas aqui neste mundo, coisas diferentes que agradam a Deus. Não por isso. Estaremos lá pela graça de Cristo Jesus, pelos méritos dele conquistado por nós na cruz. Salvação é pela graça, mas a sua promessa não falha. Quando ressuscitados, convidados para entrar no reino eterno, no banquete eterno, com Jesus, o grande anfitrião, ele vai dizer e vai nos pagar ou nos recompensar tudo aquilo que fizemos aqui neste mundo. Do jeito dele, da maneira dele, mas ele fará isso, assim ele promete. Então nós podemos acumular tesouros para nós, não neste mundo, onde a traça consome, o ladrão pode roubar. Somos também orientados por Jesus a acumularmos tesouros para nós lá no céu, onde nada será consumido, nada será exterminado. Mas isso está sob o controle de Jesus. Ele vai cumprir a sua promessa com certeza. E aqui neste mundo, então, que o Espírito Santo, de fato, esteja agindo em cada um de nós e em toda a sua igreja, para olharmos uns para os outros com muito amor e de forma especial para aqueles que estão precisando, quer seja coisas terrenas ou coisas espirituais. Amém.